Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso básico de Moodle. Nesta aula iremos realizar a criação de bases de dados em Moodle. Bases de dados é um dos importantes recursos disponibilizados pela plataforma Moodle e este recurso é bastante utilizado em disciplinas para construção de uma base, um repositório de conteúdos que serão utilizados durante a disciplina de forma colaborativa. Então vamos lá ver como é o funcionamento e como criar e como é que é o comportamento e a visão que os alunos têm e a visão que os professores têm deste importante recurso. Primeiramente devemos entrar na página do nosso Moodle Treinamento. Já estando logado na plataforma, eu estou logado aqui como perfil de professor. Garantam que vocês estejam com a funcionalidade habilitada para professor. Lembrando que a mudança de papéis pode ser realizada por meio desse botão lateral e mudar papel para, e aqui sim você poderá optar entre papéis diferentes da plataforma Moodle. Inicialmente manteremos o nosso papel como professor e vamos iniciar a criação de um tópico em um módulo, esse tópico sendo uma base de dados. Primeiramente devemos clicar na opção ativar a edição. Após ativar a edição, você escolherá onde a base de dados irá ficar posicionada. Nesse caso, iremos escolher o módulo 1. Basta clicar em adicionar uma atividade ou recurso. Escolher a opção base de dados, sendo a segunda opção. E aqui sim, deve-se atentar a algumas informações que são imprescindíveis para que sua base de dados não fique incompleta. Inicialmente poderemos colocar abrir um tópico para que seja o título dessa base. Por exemplo, aqui eu vou colocar EAD em comunidades indígenas. Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Aqui na descrição vocês devem colocar a descrição do que de fato os seus alunos devem entender sobre essa atividade e sobre essa base. Então você pode escrever: esta base será utilizada para criação e repositório de conteúdos relacionados ao EAD em comunidades indígenas. Se você clicar nessa opção exibir descrição, o seu aluno poderá ter acesso a este texto inserido aqui. Então lembrem sempre, se a informação aqui for relevante para o aluno, marcar esta opção. Na opção itens, temos algumas opções que podem ser marcadas. Por exemplo, a opção aprovação necessária. Neste caso, o professor irá atribuir notas a cada um dos tópicos que os alunos postarem. Caso você não queira colocar a base de dados como atividade avaliativa, basta deixar em não. Mas vamos deixar aqui em sim. Existe uma forma também de atribuir um mínimo necessário para que o aluno seja aprovado. Neste caso, você pode sim marcar uma condição de que o aluno possa editar o comentário que ele vier postar. O mínimo seria esse caso aqui: itens obrigatórios. Então o aluno obrigatoriamente ele precisa postar pelo menos uma postagem para poder ver a de seus alunos. Nesse caso eu vou deixar em nenhum, deixar aberto mesmo. Permitir comentários sim, isso facilita as atividades de interação entre alunos. Número máximo de itens seria a quantidade de itens que um aluno poderia inserir. Eu vou colocar 5 aqui, mas fica a critério. Na opção de disponibilidade é possível restringir a data que os alunos poderão tanto postar
Então a disponibilidade aqui, esse disponível a partir e até a postagem em si, o período que o aluno poderá postar. E a visibilidade, você pode encerrar a visibilidade de uma dada base de dados que não for relevante a um módulo que estiver sendo cursado. Então basta só marcar essas opções, habilitar e escolher as datas. Eu não vou marcar aqui, eu quero deixar algo mais simples. Então vou colocar em salvar e voltar ao curso. Então, ó, desativando aqui a edição, nós já podemos ver que a base de dados foi inserida. Então tá aqui, EAD em comunidades indígenas. E aquela explicação que nós colocamos lá, ó, pela descrição, irá aparecer para o aluno. Neste caso aqui. Mas aí, algumas configurações são necessárias na base de dados. Vamos configurá-la. Basta clicar. E aí você, estando logado no seu perfil como professor, você deverá criar os campos de edição que os seus alunos devem inserir. O papel de criar campos é nessa aba Campos. Então, para todo campo que for criado, basta clicar aqui e optar por dessas opções. Nesse caso, eu vou fazer uma base de dados em que o aluno possa digitar algo em uma caixa de texto e no final ele possa ter uma caixa de um link de URL para que ele poste de onde ele tirou aquele texto. Então eu vou colocar aqui uma área de texto. O nome do campo vai ser descrição do seu exemplo. Vai ser o nome do campo que irá aparecer para o aluno. Isso aqui pode deixar padrão, mas caso você tenha textos maiores, é sempre interessante aumentar o número de colunas e o número de linhas, isso aí é proporcional. Eu não vou mexer em muita coisa aqui não. Vamos fazer algo simples. Clico em adicionar. Então, olha, o campo da minha base de dados eu já criei uma descrição. Já tem uma descrição, então o aluno deverá descrever algo em um campo de texto. E vou colocar agora uma URL, para ele inserir uma URL de onde ele tirou essa informação. Vou colocar aqui como nome de referência. Eu posso criar um link diretamente para a URL que o aluno virá inserir. Então basta deixar essa opção marcada. O campo obrigatório irá obrigar o aluno a mostrar a referência, né, inserir a referência. E tem essa opção também de abrir link em nova janela. Para que seja aberto, eu quero que abra uma nova janela. Então eu vou adicionar aqui. Então é um formulário, um tipo questionário simples que o aluno irá preencher para que a gente possa ver a disponibilidade que os alunos irão colaborar com essa base de dados. Após inserir os campos, depois vocês podem explorar outros campos. Não vou explorar todos, senão a videoaula vai ficar muito extensa. Então vocês devem clicar em gravar. Aparecerá essa mensagem, mudanças gravadas. E assim como após a criação dos campos, vocês devem manipular e salvar o modelo. Então o modelo aqui nesse caso, o Moodle por si próprio, ele já referencia e já cria um modelo padrão. Então aqui eu não vou mexer muito. Isso aqui, para quem tiver maior habilidade com HTML, linguagem de marcação HTML, poderá alterar diretamente aqui. E aí sim podemos fazer algum tipo de alteração no modelo. Mas eu vou só gravar esse modelo que já foi pré-dado aqui, pré-preenchido pelo Moodle, até porque ele supre a minha necessidade dessa aula. Então clica em gravar modelo. Então, apareceu aqui, modelo gravado. Dado, então podemos voltar à página inicial do nosso curso. Temos então a base de dados criada. Então, lembrando sempre que vocês estão logados no perfil de professor. Caso vocês queiram ver como o aluno
enxerga esse tipo de atividade, esse tipo de tarefa, vocês devem modificar para o perfil de aluno. Lembrem sempre de fazer isso, porque o perfil de professor poderá e tem, de fato, diversas outras opções que o aluno não tem. Então é interessante que vocês vejam como é que o professor faz a visão, tem sua visão e o aluno tem sua visão. Então basta você voltar lá na sua página inicial, modificar o seu perfil aqui, clicando na disciplina, né? Modificar o seu perfil, mudar o seu papel para aluno, no caso estudante. E aí essa aqui será a visão que o aluno, o estudante, terá. Então o aluno clicando na base de dados que criamos. Então ó, a lista, nesse ver lista, irá aparecer basicamente a lista de quem já postou. No caso aqui a gente acabou de criar, não temos nenhuma postagem. Então o aluno virá aqui em acrescentar item. E olha aqui, esse aqui é basicamente aqueles campos e aquele modelo que nós criamos lá. Que seria a criação de um novo item, a descrição do seu exemplo, foi aquilo lá que a gente colocou. E a parte de referência. Vamos colocar aqui um pequeno exemplo, só para a Amazônia. E o ensino EAD. Vou colocar isso aqui como negrito e inserir qualquer texto aqui, só para termos algo palpável, né? Algum texto. Eu vou copiar isso aqui várias vezes. Para vermos como é que fica ao aluno postar essa atividade. Então, basicamente é isso. Essa parte textual o aluno irá preencher, obviamente, com o texto de interesse. Nós geramos um texto aqui aleatório só para ver como ficaria a estrutura. Então aqui sim, o aluno colocaria o URL. Dá para colocar, por exemplo, enfim, www.google.com. O aluno pegou do Google. Esse texto aqui é só para colocar Google. Essa parte de tags é uma parte que o aluno em si poderá criar tags para linkar conteúdos entre si. Como essa base de dados é uma base de dados colaborativa, o aluno pode colocar tags temáticas, por exemplo, indígenas, e dá um enter, e aí essa tag irá identificar, irá recuperar informações de tudo que outros alunos também colocarem como indígena. E vou colocar aqui também EAD. Então, ó, vou gravar e mostrar. Lembrando que esse é o papel do aluno. Gravar e mostrar. Então, olha só. Quando o aluno voltar lá no seu papel, né, como aluno, clicando, ele já preencheu o campo. Então ele já fez uma postagem na base de dados. Então ele pode vir e aqui ele vai enxergar exatamente o que ele postou, né? E aí, sendo uma atividade colaborativa, as demais atividades dos alunos aparecerão em sequência. Então essa é uma importante ferramenta que o Moodle dispõe. É interessante que o professor faça a criação da base de dados da sua disciplina, até mesmo desde o início, para que isso seja um guia e ele possa ir alimentando com conteúdos interessantes para que o aluno possa ir se situando. Então é isso, ficamos por aqui e até a próxima aula.